Pontos de Cultura de São Paulo. É um prazer estar na TSP Digital. Eu sou Ruana Nunes, ex-secretária nacional do Ministério da Cultura, responsável pelas políticas de integração entre cultura e educação. E a gente vai conversar hoje sobre o legado dos pontos de cultura na ciência e na educação. Então, quando a gente pensa na grandiosidade que foi o programa Cultura Viva, a experiência dos pontos de cultura no Brasil, a gente lembra do seu início, né? De quando Gilberto Gil, Célio Turino idealizaram o programa Cultura Viva, os pontos de cultura, com a ideia de massagear os pontos vitais da cultura brasileira, né? E essa ideia ela tinha como força central a ideia de focar na experiência, no que já acontecia em todos os cantos do país, das experiências das iniciativas culturais que já eram pontos de cultura, mas que ainda não tinham o título ou o reconhecimento de que o trabalho realizado nesses lugares, nesses espaços, eles eram parte da cultura brasileira, da diversidade cultural brasileira que deveriam ser apoiadas, incentivadas pela política cultural brasileira, com a ideia do doinho antropológico, que pensa muito mais na ideia do devir, do fazer, da experiência, do que é vivido, do que de construir os espaços, centros culturais, que também são espaços importantes, também são políticas importantes, construir os espaços, os prédios, os museus, os centros culturais. Mas a ideia do Cultura Viva e a força do Cultura Viva é exatamente você apoiar e incentivar o que já é feito na comunidade, nos espaços e pelos movimentos artísticos e culturais que já realizavam os seus trabalhos e que deveriam ter, então, o reconhecimento e o apoio e o suporte da política cultural brasileira. E quando a gente pensa de que essa experiência, de que essa inteligência, que esse conhecimento que é produzido nos pontos de cultura, que é o próprio fazer, né, dessa construção em rede, né, de um ponto de cultura do Amazonas, que vai se relacionar com o ponto de cultura de teatro e no Rio de Janeiro, como está na rua, ou o Teatro do Oprimido, ou a gente pensar em Campinas, né? Em pensar no Nordeste, nos maracatus, na cultura afro-brasileira, né? Essa diversidade de temáticas, de vivências, de experiências, estética e cultural, ela vai nos trazer um legado de que como que a gente constrói essa argamassa, esse de baixo para cima que o Célio Turino sempre defendeu, de apoiar o que já vem sendo feito, e como fazer com que essa energia, essa capacidade artística e capilaridade estética se espraie pelo Brasil, e que todos possam conhecer e reconhecer a qualidade desse trabalho e dessa vivência cultural e artística. Então, a gente pensa de que, quando a gente fala de educação e ciência, e que a gente diz que, quando a gente precisa retomar a ideia de aldeia, a ideia de ancestralidade, a ideia de como a gente aprendia, quando nós ainda não existíamos escolas, quando a gente ainda não tinha universidades, quando a gente não tinha ainda todo um sistema de organização do pensamento, das ideias, das memórias, das vivências, a gente tinha a cultura. Então, a cultura ela era através da performance, através das vivências, da dança, da música, da tradição oral, né? É que a gente aprendia as coisas. A gente se tornava comunidade, se tornava cada vez mais participante daquela comunidade e entendendo o legado daquela comunidade quando a gente aprendia através das vivências. Em um determinado momento, a escola foi criada para, de certa forma, sistematizar o conhecimento. Ou seja, a gente teria que, ao invés de vivenciar, viver, aprender vivendo, aprender criando, aprender dançando, a gente tinha que ir a um lugar em que nós iríamos aprender
em tese, o conhecimento acumulado, assim, tudo que o homem acumulou de conhecimento, de ciência, para que a gente pudesse se educar. Nesse momento é que a gente perde a potência educativa, pedagógica da cultura, e a gente cria um espaço, um lugar que é só reprodução, que é só ensino, que é só você, na verdade, aprisionar a vivência no modelo de reprodução do conhecimento, né? Então, quando a gente está falando de cultura, educação e ciência, nós estamos falando dessa potência. E quanto mais a escola se aproxima das atividades culturais, das experiências da diversidade cultural, das experiências dos mestres e das mestras, do conhecimento e da inteligência que não é reconhecido formalmente como ciência e tecnologia, mas são, né, porque é um modo de viver, são estratégias e tecnologias para você viver, para você viver em sociedade, para você ter um teto, para você reproduzir os conhecimentos de pai para filho, de mãe para filha, das nossas avós, dos nossos ancestrais, para que a gente possa ir passando esse conhecimento de frente em frente, né? Então, a escola, quando ela perde esse sentido, né, desse conhecimento que vem da vida, desse conhecimento da experiência, ela passa a perder sentido para as pessoas que estão na escola. A escola é o espaço social que é igual há centenas de anos, né? A gente não tem... Tudo vai mudando na sociedade, mas a escola parece que ficou lá, naquele lugar, né? Então, a gente, ao pensar o programa Cultura Viva e pensar essa relação entre cultura, educação e ciência, a gente pensa que nós temos uma enorme contribuição para a educação quando a gente resgata essa potência da criatividade, dessa potência da vivência para os processos pedagógicos. Isso quer dizer de pensar que a escola para o seu território, a escola que se transborda para fora, né? Uma escola que reconhece os saberes da comunidade, que reconhece os espaços como museus, centros culturais, pontos de cultura, como espaços educativos, onde que ali se produz também conhecimento, ciências e tecnologias, nós vamos trazendo, dando uma grande oportunidade. Isso, no programa Cultura Viva, aconteceu de uma maneira muito forte quando, ao se reorganizar em redes, ao se organizar nas redes mobilizadoras que existiam no programa Cultura Viva, você tinha a rede da cultura digital, você tinha a rede de matriz afro-brasileira, você tinha das manifestações de matriz afro-brasileira, você tinha a rede de memória, dos pontos de memória, e você teve a rede Escola Viva, que no primeiro momento era a rede dos pontos de cultura que tinham interesse em fazer esse diálogo, em fazer essa ponte, essa construção com as escolas. E qual era a reivindicação dessa rede? Era poder estar em diálogo com a educação pública, construindo um programa de integração entre cultura e educação que fosse estruturante de mudanças, né? Tanto na escola, no território, tornando a cidade, o bairro, um bairro educador, ou seja, em que todas as experiências da cidade, da rua, dos pontos de cultura, contribuem para o currículo. Então, isso engendra uma mudança curricular em que outros conhecimentos são reconhecidos pela escola como conhecimentos válidos, importantes e construtores dessa importância de como a escola pode se transformar. Só que naquele primeiro momento a gente ainda não tinha dinheiro, a gente ainda não tinha como potencializar esse encontro da cultura e da educação entre os pontos de cultura e as escolas. E o pulo do gato foi perceber que a gente tinha também um outro grande programa no Brasil, que era tornar as escolas de tempo e tempo integral em tempo integral. Isso que quer dizer? Não é aumentar o tempo de vivência na escola, é aumentar as experiências e nem ser 2 horários, né? Um horário do que a gente diz que é o ensino e o outro horário
contraturno, artístico, esportivo, cultural. Não, é tornar toda a experiência e o tempo vivido na escola uma experiência da cidade, uma experiência da experiência estética, da experiência cultural, do reconhecimento das manifestações do nosso povo e enriquecer com esse aumento do tempo vivido na escola, o tempo vivido real, e tornar dessa maneira a escola cada vez mais interessante, o conhecimento mais criativo, mais inovador, né? Então é por esse motivo que quando no primeiro momento, a gente articulou a rede do Escola Viva, dos pontos de cultura e escolas, a gente teve a oportunidade de, ao viver essa experiência, criar o programa Mais Cultura nas Escolas, que uniu essas duas vontades, a vontade de fazer com que cada ponto de cultura fosse uma escola transformadora e ele, em diálogo com uma escola, pudesse contribuir para que a gente pudesse democratizar o acesso à cultura, as manifestações artísticas culturais, tornar a escola cada vez mais democrática e plural de todas as manifestações artísticas, mas também ajudar a educação a ampliar esse tempo, né? Ampliar e fortalecer a política de educação integral no país. Então, essa foi uma experiência muito rica que nós vivenciamos no Brasil, no governo Dilma, em que a gente pôde construir o programa Mais Cultura nas Escolas, em que a gente teve em 5.000 escolas, em que pontos de cultura puderam realizar parcerias com escolas públicas no Brasil. E a gente pensa que, ao ter tido, né, um grande desmonte dessas políticas, nós estamos num momento de retomada. Né? Quando a gente pensa em retomada dessas políticas, nós precisamos pensar de que maneira os pontos de cultura no Brasil, as escolas públicas, o desafio de popularizar a ciência, de democratizar os meios de comunicação, de democratizar o acesso à cultura, podem construir pontes para que a gente possa, de novo, construir as relações decisivas que devem ter entre as políticas de cultura, educação, ciência e tecnologia. Então, nesse sentido, quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em criar conhecimento, os pontos de cultura, eles são essa força potente. E a gente poderia dizer que todo ponto de cultura que tem uma relação com a escola e que tem uma relação com a educação é um ponto de ciência. E, portanto, sendo um ponto de ciência, cria tecnologias para uma educação transformadora e que a gente possa, de fato, construir uma escola que reconheça os saberes culturais, reconheça a comunidade, a arte, a cultura como uma força para consolidar a aprendizagem significativa e que a gente possa também dar a nossa contribuição para a cultura quando a gente faz com que todas as crianças e os jovens no país possam ter acesso e ter uma escola cada vez mais significativa e que, de fato, construa as pontes para que o conhecimento seja democratizado, que a cultura e a arte sejam democratizadas, estejam acesso a todos e que a gente possa transformar o Brasil nessa poesia, nessa ciranda, nessa diversidade que o Brasil tem de construções, saberes. Então, nós temos essa força para revolucionar a educação brasileira e democratizar o acesso à comunicação, à cultura, através da arte, e os pontos de cultura são essa força que daqui a gente pode reconstruir as políticas públicas de cultura, educação, ciência e tecnologia no Brasil. Grande abraço e um beijo enorme. Espero que vocês tenham aí um grande encontro e que possam reconectar-se com os pontos de todas as regiões de São Paulo e se reconstruírem como uma potência nacional e de vivências e de experiências e de conhecimento, que é principalmente a grande força que os pontos de cultura têm no Brasil. É essa fonte de democracia, conhecimento, arte e diversidade.